Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de oração, nessa noite fria, após a chuva, mas viemos buscar também o nosso aquecimento, não o nosso aquecimento corporal. Esse a gente bota uma roupinha, né, uma meinha mais quente. Para quem é jovem há mais tempo, como eu, a gente sabe que tem que se agasalhar bem, porque se o pé tiver frio já não prestou. Dói as costas e assim por diante. Mas nós também viemos buscar o aquecimento da nossa alma, do nosso espírito, para que nós tenhamos compreensão e podemos também evoluir para buscarmos transformar este planeta que nós estamos em um lugar melhor. E, quiçá, nós merecermos a terra do futuro. Hoje nós vamos conversar sobre a tolerância. A tolerância é aquilo que eu presencio, vivo, participo, e eu posso aceitar ou não. Como assim? Eu posso aceitar, compreender, mesmo que seja diferente daquilo que eu acredite, que eu queira. É ter tolerância para com todos os acontecimentos. No meu trabalho, as pessoas que fazem diferente da forma diferente que eu faço, na minha casa, né? A gente tem umas manias em casa, umas manias intolerantes. Eu botei este vaso aqui e eu quero que ele fique aqui. Se alguém botar este vaso mais para cá, quase que eu derrubei, mesmo que seja para tirar o pó, eu não quero, porque o vaso eu coloquei ali e tem que ficar assim. Tu não cozinhas do meu jeito, porque eu não faço comida desse jeito. Isso, não sei. Tu não penduras a roupa no varal do meu jeito. Eu já escutei essa frase assim, ó. As roupas que tu pendura no varal, parece que elas têm paralisia, porque elas são tudo torta. A gente não é assim? É. Quem foi que tirou esse tapete do lugar? Isso a gente está dizendo pequenas coisas, porque a gente é muito mais intolerante. A gente é intolerante religiosamente, a gente é intolerante com o gênero das pessoas, masculino, feminino, homossexual, que agora tem um monte de designação, né? A gente é intolerante com a condição financeira, a gente é intolerante com a opinião alheia. Ah, eu sou o partido A e tu és o partido B. Bom, se tu és do partido B, tu não prestas para mim. Isso é intolerância. Que é aquilo que é diferente de mim, do que eu acredito e que eu não aceito. E isso a gente tem em todas as instâncias da nossa vida. Senhor, eis que encontramos um homem pelo caminho que curava em teu nome, expulsando espíritos infelizes. E o Senhor pergunta: e que fizeste? Repreendemo-lo, chamamos a atenção. Mas por quê? Não tinha o direito de usar teu nome, não convivia contigo, não participava do nosso grupo, fiz isso defendendo os nossos objetivos. Isso está certo? É a minha opinião, é a minha falta de tolerância. Porque se alguém estava curando em nome de Deus, de Jesus, estava tentando fazer o bem, mas a nossa opinião é sempre a melhor, é sempre a que vale, e por isso nós somos intolerantes. Então, isso não é uma coisa de hoje. Qualidade do indivíduo intransigente, rígido, severo, possui senso de análise e de crítica muito forte, costuma chamar sua atenção
o lado errado das pessoas, têm dificuldade para perdoar ou atenuar as falhas humanas. Esses somos nós, os intolerantes. Acontece um monte de coisa comigo. Eu não digo nada, mas se acontecer com fulano, com a Beltrana, eu estou ali, ó, para chamar a atenção do lado errado, para ter dificuldade de perdoar ou atenuar as falhas humanas. As minhas, eu tolero, porque eu já me acho uma pessoa boa, querida, só que não. Porque dentro de nós tem todas essas intolerâncias. Como diz as gírias agora, a gente cria um ranço, não é assim? Das pessoas. Até tem aquelas frases de Instagram, ranço instalado com sucesso. O ranço é a intolerância que eu tenho de todas as áreas. E eu não tenho que apontar a intolerância dos outros. Eu tenho que ver as minhas, que são as minhas falhas. E se eu quero ter paz, se eu quero ter uma vida mais leve, com menos provas, eu tenho que tolerar a mim e principalmente o outro. Austeridade para com o comportamento ou para com as obrigações dos outros, isso é intolerante. Severidade exagerada quando nas funções de mando. Rigidez nas posições tomadas em relação a uma penalidade aplicada para alguém. Às vezes as pessoas cometem faltas, umas leves, outras graves. A gente é tão intolerante que a gente diz assim, ó, bem feito, aconteceu isso, ainda foi pouco. E se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu queria que fosse feito comigo assim? Quando nós nos colocamos no lugar dos outros, a gente já alivia a dose, porque a gente não gostaria de passar por isso. Quando nós estamos no comando de alguma coisa, de um programa, de uma escola, de uma empresa, a gente usa uma severidade, né? Como se diz, a gente se contaminou pelo aquele pouquinho de poder. E aí a gente já quer ser severo, a gente quer punir, é assim que eu quero, quem manda aqui sou eu. Se a gente não diz muita coisa hoje, é porque tem as leis, né, para nos fazer puxar um pouco o freio, porque hoje tudo é assédio. Então a gente já não diz determinadas coisas ou não dá de dedo se está no comando, porque hoje tudo é assédio. Mas a gente pode não dizer, mas a gente pensa. E não tenho nenhuma austeridade para com o comportamento ou as obrigações dos outros, ou seja, não tenho nenhuma compreensão, nenhuma tolerância. Tem que ser perfeito, mas eu não sou perfeito. E se eu for desempenhar a mesma função, não vou fazer com perfeição. Mas a gente exige dos outros, muitas vezes, aquilo que não tem. E se tem uma coisa numa pessoa que irrita muito a gente, pode ver que é o efeito espelho. Eu estou vendo o meu defeito naquela pessoa, embora eu não admita, e isso me irrita. Então prestem muita atenção. Rispidez e maus tratos para com aqueles que convive, não aceitação e incompreensões das infrações que alguém possa cometer, prazer em denegrir as pessoas, destruir, caluniar, ofender, humilhar na frente dos outros. Em casa, então, Deus o livre. Meu pai dizia assim, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Porque a gente começa a conviver, tem intimidade, a gente acha que pode dizer, que pode maltratar, que pode não dar importância, e não pode não. Quanto mais próximo a gente convive, mais respeito e tolerância a gente tem que ter, porque senão a convivência fica insuportável. Fizeste mal, pois todo aquele que não é
contra nós é por nós. Esta é a resposta de Jesus para aquela primeira questão que encontramos alguém curando. Se alguém em meu nome expulsa espíritos maus, não poderá voltar-se contra nós, depois espalhando calúnia e nos acusando. Porque se ele está, em nome de Deus, de Jesus, curando, expulsando espíritos ruins, não é essa pessoa que quer fazer o mal. Claro que a doutrina sempre explica na questão da fé raciocinada, dar de graça o que de graça recebei. E por isso a gente fica atento, porque também podem haver falsos profetas. Mas não é isso que estamos tratando aqui. Estamos tratando aqui da intolerância que mesmo dentro das religiões se tem para com as outras religiões e se tem para com as pessoas. Fizeste mal. O servidor do Evangelho deve fiscalizar com sincera cuidade as nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cercear no começo os adversários cruéis, que são o orgulho, a inveja e o ciúme. E quem diz que não tem orgulho, nem inveja, nem ciúme, já está doente. Porque um pouquinho de cada coisa, ou muito, nós temos. Eu não sou invejoso. Depende. Às vezes eu posso não ser invejoso de coisas materiais, mas eu posso ser invejoso de coisas emocionais, conhecimento, beleza, até de saúde. Eu posso ter inveja, porque não tem muita saúde e aquela criatura vem de saúde. Então, nós temos inveja, sim. Nós temos orgulho? Temos. Todos nós temos. É claro que cabe a nós o controle. Quanto mais orgulho, mais provas vêm para testar isso em nós. Mas nós temos, sim, de vez em quando a gente tem um narizinho empinado para determinadas coisas, a gente se ofende com tudo. Isso é puro orgulho. Até coisas banais no relacionamento de um casal. Eu cortei 2 dedos de cabelo, fiz a sobrancelha, troquei a roupa, paro na frente da criatura e digo, notasse alguma coisa? É claro que a criatura não vai notar, porque ele não estava nem prestando atenção nisso, nem é chegada a detalhes. O que é que a gente faz? Dá um pitito, não nota nada em mim mesmo, né? Se ele arriscar e dizer, essa roupa é nova, é claro que não. Essa tu me desse o ano passado, não servia porque eu estava cheinha, agora que eu emagreci tu nem notasse. A gente não é isso? A gente é ciumento, a gente é orgulhoso e também invejoso e também ciumento. Nós somos isso. Cabe a nós, todos os dias, ir tirando um pouquinho dessas arestas, dessas cascas que a gente ainda tem. E isso é através da vigilância. Estou sendo ciumenta. Quer ver com o filho? Às vezes a gente diz, mãe, tu estás com ciúme, né? Claro que não, rapaz, imagina. Tô. Porque não ligou, porque não mandou mensagem hoje, porque isso. A gente é bobinho assim, ainda é infantil assim. Coisas tão pequenas. Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto os físicos. E a gente dissimula, a gente escamoteia, a gente diz, sou uma pessoa tão boa, não sei porque me aconteceu isso, não sei porque está me acontecendo isso de novo, não sei por... Entendeu? Para nós temos um peso e uma medida. Para os outros, esse peso é maior, mais pesado, porque a gente quer a perfeição no outro. A gente deixa de olhar aquilo que nós precisamos aperfeiçoar. O discípulo sincero compreende que os que dormem no amolecimento das paixões, desculpa os perseguidores, e não receia que os outros corações desejem integrar-se no lídimo do ideal, não tem,
no lídimo ideal da solidariedade. A gente não tem inveja, não deve ter daqueles que querem fazer o bem, daqueles que querem produzir boas ações, que querem se juntar a nós para estar na messe trabalhando, estar na doutrina, que é o nosso caso, trabalhando. Mas a gente é bobinho até como espírita. Mas fulano começou ontem, já vai ajudar no bazar? A gente é assim. Fulano vem de outra casa, ele vai para o estudo mediúnico? Ai, não sei se ele pode entrar aqui, porque somos nós. Todos nós. E não é porque a gente está aqui dentro há mais tempo, embora não pareça, que nós vamos dizer, não, somos perfeitos. Não somos. Ai, fulana fez aquelas bonecas tão bonitas no artesanato. Eu não sei, não gosto daquele tipo de boneca. A gente é bobinha assim. Não é que não gosta, você não sabe fazer, você não tem esse talento, e ela tem. Elogie, aprecie. Vejam, tudo na casa espírita tem uma razão de ser. O artesanato tem uma razão de ser. É produzido, na grande maioria das vezes, dentro dessa casa, por pessoas que têm um enorme prazer em vir ajudar, costurar, bordar, preparar os enxovais, fazer as bonecas. Será que não tem nada de especial nisso que é feito com tanto amor aqui? Ai, não sei, né? Será? Ai, acho que não, porque a gente é assim. Mas a gente pode melhorar, aprender a agradecer, motivar, já é bastante. Disposição de admitir nos outros modos de pensar, tolerância é isso, né? De agir e de sentir diferente dos nossos. Aceitar o que poderia ser condenado, deixar fazer o que poderia impedir ou combater. Vamos parar de ser tão combativos. Vamos procurar entender por que aquela pessoa, naquele momento, tomou essa atitude. Para com os outros, para comigo. Qual foram as razões que levaram ela a fazer isso? E não chegar já tocando, como se diz, os pés, né? E achar que isso é poder, achar que deve se vangloriar. Não aceito mesmo. Já toquei os pés, já disse uns desaforos. Ai, que atrasado, né? Quando você começa a conter os seus defeitos, as suas más ações e os seus péssimos, vamos dizer assim, pensamentos, você se torna mais tolerante e, consequentemente, a vida muda. Tolerância, a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sobre ângulos diversos. Isso, Gandhi dizia, para pregar a tolerância. É claro que ninguém vai pensar igual. Nós temos histórias anteriores, de vidas anteriores, nós temos as atuais, nós temos cultura, nós temos visão de mundo, uns completamente diferentes do outro. E graças a Deus, porque é nas diferenças que nós vamos crescer. Nas diferenças é que nós vamos ver outros ângulos de analisar, muitas vezes, uma mesma situação. A verdadeira tolerância perde e doa, sofre e desculpa. Parafraseando São Paulo, em torno da caridade. Não se irrita, não maldiz, não sofre, não ultraja, não fere, ajuda sempre, acendendo a clara luz do amor em todos os corações, muito menos ofender a dignidade, que é ultrajar aqui, por isso tem o asterístico. Nós somos esses. Vamos fazer um exame para conosco agora. Não se irrita, não maldiz, não sofre, não ultraja, não fere, ajuda sempre,
acendendo a clara luz do amor em todos os corações. Respondam cada um para si mesmo. Nós já somos assim? Nós estamos melhorzinhos. Nós já fomos muito malzinhos, assim, para não dizer péssimos. Estamos tentando melhorar, mas não dá para ser o xícara cheia e achar que nós já somos tudo isso. Falta ainda, falta. E cada um é que vai responder para si. O que é que está faltando muito em mim? Como eu posso ser mais tolerante? Tolerante. Em que lugares eu posso ser mais tolerante? Qual é a minha postura perante a vida e as pessoas? Tolerância é o reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão. Então, através do cultivo da tolerância, eu consigo fazer brotar em mim a esperança, a paciência e o perdão. Se eu sou intolerante, eu já não consigo cultivar em mim nada disso. Homem, devemos tolerar. Homem nenhum possui faculdades completas mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso, precisando um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, como se estivessem numa ilha. Nós sempre precisamos um do outro. E a nossa intolerância começa quando a gente diz: não gosto de pedir nada para ninguém, não preciso de ninguém, eu me basto. Se basta. Se você passar mal e ficar desacordado, você não se basta. Alguém já tem que socorrer. E não precisa muita coisa, tá, gente? Basta o mal-estar. Aí a gente não precisa de ninguém? É claro que a gente precisa. Então a gente vai deixar de ser tolinho e começar a cativar pessoas em nossa volta, a cativá-las também no sentido de ser solidário, prestativo, tolerante, para que nós mereçamos, quando atravessarmos as nossas provas, conviver em paz. Tolerância. Sem os que erram, não se tem a oportunidade de exercitar a tolerância. Como sabê-la constante? Sem aqueles que a concitam a ação, é imprescindível que haja descuidados e parvos, parvos no sentido de capacidade mental limitada, tolos, né? Exigentes, sagazes, para a tolerância possa figurar no nosso coração. Quando nós somos intolerantes e presenciamos também a falta de tolerância, a intolerância, nós vamos percebendo, vamos aprendendo para não nos tornar iguais, algozes dos outros por ser intolerante. No nosso dia a dia a gente vê intolerância em tudo, no trânsito, na sociedade, uns com os outros, por cor, por preconceito, e assim por diante a gente pode enumerar. Então basta que nós possamos atravessar essas provas, percebendo e aprendendo para nos tornar melhor. Devemos tolerar. Usa da medida de tolerância para com teu próximo, conforme as esperas que receber de alguém em um momento próprio. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, gerando aflições, necessitando compreensão, com efeito, tolerância. Todos precisamos ser tolerados. E se eu quero receber algo, eu tenho que aprender a dar. Vocês já viram alguém completamente intolerante com várias coisas receber tolerância quando precisa? Não vejo. Só se próximo dele tiver alguém muito evoluído, muito adiantado. Mas normalmente a gente vai estar na faixa de vibração e do meio que a gente é, pensa e age.
Então, se nós queremos merecer, precisamos mudar, todos. Devemos tolerar. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Nós vemos o tempo todo no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem. Nos tornar o homem de bem é a nossa principal tarefa. Ah, mas não vai ser de uma vez só. Não, mas aos poucos eu vou tentando, aos poucos eu vou progredindo. Devemos tolerar, retribuir o mal com o bem, respeitar os outros, nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam, é indulgente para as fraquezas alheias, para sermos homens de bem. Então, olha que não é grande, não é difícil, mas é preciso e urgente que nós começamos a mudar. O primeiro passo já é admitir que nós temos que mudar muito na questão da tolerância. Devemos tolerar. O mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo é assimilar-se ao veneno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno. E o perdão será sempre profilaxia segura, ou seja, ação segura, garantindo saúde e paz. Para quê? Para não aumentar as nossas dívidas. Toda vez que a gente age de igual para igual, nós estamos estacionando no nosso processo evolutivo. Nós precisamos tolerar, praticar o perdão através da compreensão. É uma tarefa, às vezes, mais fácil e às vezes muito difícil. Depende das nossas provas, do que nos acontece. Mas nós saímos lá de espíritos primitivos e vamos chegar à angelitude. O tempo que nós vamos levar é aquele tempo de aprimorarmos as nossas qualidades e controlarmos as nossas más tendências. Tolerância é o caminho da paz. Evitar comentários deselegantes, inconvenientes, deprimentes em relação a quaisquer criatura. Aceitar as reações alheias sem aborrecer-se e sem condená-las. Ouvir serenamente aqueles que lhe confiarem seus problemas e não sair contando, né? Afastar-se de todas as maneiras de ressentimento, mágoas e remorsos. Eliminar o rigor nas análises em relação ao comportamento do outro. A análise aqui, diga julgamentos. No serviço profissional, suportar com paciência o colega difícil, todos temos. Ponderar com isenção e equilíbrio as infrações cometidas por funcionários, transformar a austeridade com o mau comportamento entre familiares, em colóquios abertos, em torno dos problemas. Então, controlar a nossa fala. Se eu não tenho nada para acrescentar, nada de bom, o que eu devo fazer mesmo? Calar. Se aquilo não vai melhorar a situação familiar, profissional, ou do meu bairro, ou da minha sociedade, eu devo ficar calado. Quem sabe assim eu penso e não falo, e não gero então mais tumulto. Vamos lá. Acolher com bondade e tolerância os parentes menos simpáticos, todos temos, certo? Nos empecilhos da existência, tolerar os obstáculos sem rebeldia. Tenhamos paz com o que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda perturbam a nossa existência. Amemo-nos com a indumentária do amor, da caridade, com pedras nas mãos e o dedo em riste, jamais conseguiremos
o bem que desejarmos. Nunca, enquanto nós formos violentos nas palavras, dando de dedo nas pessoas, dizendo que nós estamos certos. O dedo está apontado para lá e para cá. Pensem muito em cada gesto, cada postura e cada palavra. Saibamos suportar as dificuldades dos outros, como temos sido suportados em nossas dificuldades. E amando e servindo sempre, aprenderemos que a vida em nome de Deus tem lugar para todos e que Deus, dentro da vida, tem bastante amor para cada um de nós. Sendo tolerantes, a nossa vida vai ficando muito mais fácil. Nós vamos cultivando algo chamado paz. Paz de consciência, paz de espírito, paz dentro do nosso lar, paz dentro do nosso trabalho. Quando eu acho que eu vou dizer um monte de coisa, não, mas eu não vou aturar isso tudo. Para, respira, se precisar 10 vezes, 50 mil, enfim. Reza, pede para Deus tolerância naquele momento, que segure a sua boca e que dela não saiam más palavras. Jesus, mas eu não falo, ainda penso. Não, mas já é um passo. Pior é falar até sem pensar, né? Porque parece que tem hora que é automático, vem aqui. Não, não vem, porque para vir aqui tem que passar por aqui. Então, faça como Chico naquele exemplo. Encha a boca d'água quando você quiser falar. Deixa lá. É um exercício e tanto. Ah, mas porque tu não estás na minha família? Porque tu não trabalha com as pessoas que eu trabalho? Todos nós vamos ter as provas que precisamos, que necessitamos ou merecemos para evoluir. Que nessa noite de hoje, que está friozinho, que nós possamos ir para nossas casas com o coração aquecido, cheio de tolerância. Eu, quando preparei essa palestra, que é sempre quem prepara vê primeiro, né, para não dizer outra coisa, eu disse assim, ó, meu Deus do céu, eu que me achava uma querida, me achava tolerante, isso nada, ainda falta muito dedinho aqui, ó, o dedinho aqui, agora eu tenho vergonha, porque ó, estou aprendendo ali. E assim a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia, vai se transformando, porque aqui, para a maioria que é descendente de açoriano, a gente é novinho, vai dar bom ainda. Muito obrigada, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Até a próxima. O Grupo Espírita Caminho da Luz vem com muita alegria convidar amigos, familiares e toda a comunidade para o nosso almoço beneficente que acontecerá no dia 19 de julho no sítio Chico Bento, um local de amplo estacionamento ligado à natureza, com conforto e segurança, onde será servido 3 tipos de massa, 3 tipos de molho, galeto e saladas. Os convites já se encontram à venda. Crianças de 0 a 4 anos não pagam. De 5 a 10 anos, o valor é de R$ 35. E acima de 11 anos, o valor é de R$ 60. Procure qualquer trabalhador da casa. Lembrando que todo o valor arrecadado com a venda será em benefício do Grupo Espírita Caminho da Luz. Assim estaremos felizes com a presença de todos. Nos encontramos lá. Até breve!